Eu quero te mostrar um jeito fácil de você aprender macros. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal do Excel e nesse vídeo eu quero te mostrar os primeiros passos para você construir suas próprias macros. Nós vamos configurar o Excel, fazer uma gravação de macro, eu vou te explicar a estrutura básica de um VBA e até fazer pequenos ajustes nos códigos. Então, acompanhe nosso vídeo até o final, que tem umas sacadas interessantes para te mostrar e tem um recado importante sobre a utilização de macros. Bom, pessoal, então eu trouxe uma tabela bem simples, com códigos de ações, o nome das empresas e o preço atual delas. Eu repliquei essa tabela para cá, paguei o preço atual. Então, para a gente ter nosso primeiro contato com as macros, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer o preço atual para cá e a gente vai trabalhar no vínculo da fórmula do preço, que aqui eu vou usar um PROC-V, bem simples, para trazer esse valor, e a gente vai colar valores aqui utilizando uma fórmula, ou melhor, uma macro, e a gente vai gravar essa macro. Eu vou explicar para vocês todo esse processo. Então, para a gente começar antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, vamos configurar o nosso Excel. Vamos vir aqui em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções. Isso daqui, pessoal, é a partir do Excel 2016, que ele já vem formatado em abas, tá? Antes disso, ele tem uma outra visualização, mas o conceito é o mesmo. Então, habilita essa aba de desenvolvedor. Então, personalizar faixa de opções, desenvolvedor. E ok. Ele vai te abrir esse menu aqui, de desenvolvedor. E o nosso principal objetivo está aqui, os códigos de macro. A gente vai começar com uma fórmula aqui, PROC-V, bem simples. PROC-V, aperto Tab, aí eu seleciono qual é o código dessa que eu quero que ela procure, aonde. Seleciono minha tabela, não esqueça de travar, então eu faço o travamento dessas células, dessa tabela, apertando a tecla F4, então ele coloca esse sinalzinho de cifrão entre a coluna e a linha, ponto e vírgula, qual é o índice coluna. Então, qual é a coluna que eu quero que ele traga? É a terceira coluna. Então, ponto e vírgula 3, e aí que eu sempre coloco o valor do zero, de verdadeiro, e dou um Enter e ele me traz o preço agora. Certo? Então, o que acontece? Eu vou dar um duplo clique aqui nesse botão de auto-preenchimento, ele vai levar minha fórmula até o final. Qual que é o nosso objetivo? Eu transformar essa fórmula em valor, porque se eu pegar aqui, por exemplo, o código da... Vou vir aqui na nossa fonte, é a Vivar. Eu tenho o preço de 22,17. Ela está aqui, a última linha aqui. Se eu apagar, automaticamente o PROC-V ele perde esse vínculo. Então eu vou apertar um Ctrl Z aqui e desfazer. Então eu não quero mais perder esse vínculo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em valores. Então normalmente o que a gente faz? Eu aperto Ctrl C, copio, venho aqui em colar valores, e aqui sim eu já tenho o meu valor colado certinho. Para a gente não ter mais que ficar copiando, vindo aqui, colar valores, ou então você esquece de fazer isso e perde o vínculo, o que a gente faz? A gente vai gravar uma macro para facilitar isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar a gravação dessa macro. Existem várias formas de você fazer isso, eu vou te explicar duas que são bem simples. Uma é você clicar aqui nesse botão, e a outra é você vir aqui nesse desenvolvedor, nessa aba de desenvolvedor, e gravar macro. Os dois têm a mesma função, então a gente vai clicar aqui em gravar macro, e aí que vem a nossa primeira sacada. Você tem que vir aqui em armazenar macro em. Ele vai vir selecionando para você essa pasta de trabalho. O que significa? Ele vai ficar gravado só nesse arquivo. E como é uma função que eu quero ter no meu Excel, no meu computador, para todos os arquivos em Excel, eu vou fazer o seguinte, eu coloco aqui, pasta de trabalho pessoal de macros. Ou seja, ele vai gravar no meu template de Excel, ele não vai gravar simplesmente nesse arquivo. Isso também implica que se eu enviar esse arquivo para alguém, essa macro ela não vai ser carregada junto. Essa macro ela está só no meu computador, tá bom? Então aqui a gente vai mudar o nome da macro para, por exemplo, colar valores. Pasta de trabalho pessoal de macro. Ok. E agora ele começou a gravar. A macro ela não grava por tempo, ela grava por execução. Então não importa se eu demorar aqui para começar minha atividade ou não. O que importa são os cliques e os comandos que eu mande para ela. A primeira coisa que a gente precisa fazer é mandar o comando de copiar. Então eu aperto aqui o Ctrl C.
eu venho na minha página inicial, eu venho e colo valores. E aí ele ficou com essa caixa de seleção, já não é mais valor, eu aperto o ESC, ele sai da minha caixa de seleção e acabou. E agora eu vou parar a minha gravação de macro. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em desenvolvedor e Visual Basic. O que é o Visual Basic? Visual Basic é uma página onde você vai editar todas as suas macros, você vai construir seus formulários, você vai compilar seus códigos, vai fazer depuração, etc. A gente vai ter um vídeo só explicando sobre o Visual Basic. Agora, o que a gente vai ver? A pasta de trabalho que a gente criou, a nossa planilha, e o Personal. Personal é o nosso template de Excel. E aqui dentro ele cria sempre uma pasta chamada módulos. E aqui ele chamou de módulo 1. Foi a primeira macro que nós fizemos. Está aqui, ó, colar valores. Foi o nome que eu dei para ela na hora que a gente estava gravando. Então, primeira leitura do nosso código. Tudo que tem uma aspa simples na frente é como se fosse uma linha comentada, uma linha que não tem nenhuma relevância para o nosso código. Então, o que ele faz? Ele simplesmente começa, ele vem, ele copia, e aí ele tem esse comando aqui de colar valores, e depois ele tem o nosso comando de ESC, que ele sai do nosso comando de copy, tá bom? Então, o que isso significa? Qualquer coisa que ele tiver selecionado e eu mandar executar a macro colar valores, ele já vai começar copiando e logo em seguida colando valores. Tá bom? Então, para ficar mais claro para vocês, a gente vai... vamos lá, vou deixar ela salva aqui, colar valores. E eu vou voltar aqui para o meu Excel. Eu seleciono aqui a nossa próxima, por exemplo, Arezzo. Eu não vou fazer nada com ela, eu simplesmente venho aqui, ó, macros, colar valores. Perceba que aqui ela tem a fórmula ainda. Colar valores. E eu venho em executar. Puf! Eu executo, automaticamente ele já transformou a minha fórmula em valor. Putz, mas eu vou ter que fazer isso linha a linha? Não. Lembra que a fórmula, que a macro, ela simplesmente copia e cola valores? Ela não se preocupa onde o seu cursor está, onde está a seleção, nada disso. Então o que você vai fazer? Daqui para baixo foram as ações que a gente ainda não mexeu nos valores, não mexeu nas fórmulas. Então tudo isso aqui ainda está como fórmula. Tá? Fórmula. Então, desde aqui da B3 até o final, o que a gente vai fazer? Ctrl Shift para baixo. Tá tudo aqui. Eu posso vir aqui, macros e executar. Mas eu vou mostrar uma coisa a mais. Tá vendo aqui a barra de acesso rápido? Clica com o botão direito, personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. A gente tem os comandos básicos que vêm do nosso pacote Office. Escolher comandos em, seleciona macros. E aí aqui vão ter todas as macros, se você já tem alguma gravada ou não. Eu, como limpei toda a minha base para começar esses vídeos para vocês, eu tenho aqui só a nossa macro de colar valores. Eu pego essa macro, adiciono para cá. E ela ficou com esse ícone aqui, parece um organograma, ficou uma coisa estranha. A gente vem em modificar e seleciona qualquer ícone aqui disponível. Eu vou pegar essas caixinhas aqui, talvez ela represente legal o colar valores. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. E ok, ele veio para cá a nossa macro de colar valores. Então o que a gente vai fazer? Lembra que está tudo aqui como fórmula ainda, a partir do B3. Eu vou selecionar tudo até o final, então Ctrl Shift para baixo e simplesmente apertar esse botãozinho aqui. Pronto. Todas as nossas fórmulas se transformaram em valores. Eu não corro mais nenhum risco de perder esses dados, tá bom? Então, o que acontece? Se eu apagar meu dado de origem, como eu já não tenho mais vínculo, eu não perco meus dados. Então isso daqui facilita muito o nosso dia a dia. Agora uma sacada, tá, pessoal? Um ponto extremamente importante para macros. Quando a gente faz uma ação, por exemplo, se eu apagar essa linha e eu apertar o botão Delete, o que acontece? Ele cria uma trilha de desfazer aqui. Então, eu apertando o meu desfazer, ele volta a limpar. Tudo que eu faço através de comandos de macro, ele não cria trilhas de rastreabilidade. Ou seja, eu não consigo desfazer. Então, eu vou criar um novo exemplo aqui. Eu vou trazer os preços para cá agora. Então, se eu fizer um PROC-V para trazer esse cara daqui
pegando a coluna 3. Eu trouxe esses valores, então perceba que ele já me proporcionou desfazer a digitação, certo? Eu vou arrastar isso aqui para baixo. Ele também deixou uma trilha aqui de autopreenchimento, eu posso desfazer isso. Agora, como eu tenho tudo fórmula e eu não quero perder essas fórmulas, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no nosso botãozinho de macro. Perfeito, elas deixaram de ser fórmulas. Porém, eu não tenho mais a nossa trilha de desfazer. Ela perde esse vínculo, ela não permite que a gente desfaça nada. Então tome cuidado para você não perder uma fórmula importante antes de você terminar o seu trabalho. Terminou o seu trabalho, aperta seu botão e você garante todo o seu resultado. Terminado todos esses passos, o que a gente precisa fazer? Fechar o nosso Visual Basic. Quando a gente fechar o nosso trabalho, eu não vou salvar esse arquivo. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou fechar esse arquivo, ele vai fazer o seguinte: quer salvar a alteração em pasta 2? Não salvar. Mas ele vai me perguntar, você quer salvar as alterações na pasta pessoal de macros? Isso sim eu vou salvar. Por quê? Quando eu salvar isso, automaticamente a nossa macro e o nosso ícone, ele vai continuar salvo e ele vai ficar permanente aqui no nosso arquivo. Então eu vou clicar em salvar e finalizar a nossa atividade de hoje. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se foi útil, deixa seu like, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário também. Não deixa de dar seu feedback. Fala o que você não gostou, o que você quer ver no nosso próximo vídeo. Tem muito conteúdo legal ainda para te mostrar. Um abraço. Tchau.